Pessoal, bora dar continuidade aí no nosso projeto. Nessa aula a gente vai falar de um assunto muito importante que é a paginação da nossa aplicação. Que é, por exemplo, assim, né, quando a gente vai chavear um componente, né, vai efetuar a troca de página. Apesar da nossa aplicação ser uma single page application, a gente precisa fazer o chaveamento dos nossos componentes. Diferente da paginação convencional, vamos dizer assim, nesse caso aqui, ele não vai de fato dar um reload na página, ele só vai trocar o componente. Ele vai desmontar aquele componente que eu estava, por exemplo, no home. Ele vai desmontar o componente e quando eu entrar no about, ele vai montar o about e vice-versa. Na hora que eu sair do about, ele vai desmontar e montar o home. Então, diferente daquela paginação convencional, vamos dizer assim, onde toda hora ele gospe o HTML inteiro, nesse nosso caso aqui, ele vai só trocar o componente que está sendo chaveado, vai montar e desmontar cada componente. Vocês vão entender melhor na prática. Para utilizar ele, a gente vai usar esse pacote aqui, o React Router DOM. Então, para começar com ele é extremamente simples, né? A gente só vai dar um npm install aí, nesse cara. No meu caso aqui já está instalado, então vocês só copiam aí, instalam no projeto. Só que antes da gente começar de fato fazendo nossas rotas, eu vou fazer uma refatoração aqui bem rápida. Dentro de app, eu vou criar uma nova pasta chamada containers. E tudo isso aqui que está no nosso app, né, que acabou ficando aqui no nosso componente principal, eu vou pegar, né, copiar o app aqui, né, do export até o class aqui. E vou criar um container chamado user container. Vamos dar import do React. Vamos jogar ele aqui, né? Nosso componente, alterar o app aqui por user container. E aqui eu preciso também fazer a chamada do nosso carinha ali, da nossa listagem. O nosso user list, né? Vamos voltar uma pasta, componentes user list. Tá? O que eu fiz aqui? O nosso app, ele não vai ser mais responsável por exibir o componente, né? Eu vou mudar ele aqui. Ele vai ter uma função diferente. Eu vou só dar um export default, como ele não vai ter HTML nenhum, né? Não vai ter nada, eu posso simplesmente só renderizar o carinha que eu quero aqui dentro. Mas por hora eu só vou limpar aqui, né? Tirar o axis e a nossa listagem. E eu criei um componente, um container, para o nosso user. O que esses containers vão ser responsáveis? Eles vão ser responsáveis por fazer as chamadas na API, por ter mais a lógica, né, os nossos handle, que vai ter mais para frente, né, a troca de texto, né, como era na outra aula, a troca de texto, né, os handle change, a maioria vai ficar aqui. Então aqui que ele vai ter a lógica, né, mais pesada vai estar aqui, e a chamada em API vai estar aqui também. Nos nossos componentes, eles vão ficar responsáveis mais por renderizar os dados. Então, ele vai receber os dados, as funções, e vai renderizar ele. Esse aqui são chamados de componentes componentes de apresentação. E esses aqui, os containers, são os componentes que têm mais tratativa de dados. Esse tipo de arquitetura é bastante usada no Redux. Então, já vou só dando uma apresentada nela para vocês, né? Só para vocês se familiarizando, tá? Essa aqui é a separação de container, componente. Mas é só uma arquitetura, tá? Não é obrigatório seguir esse padrão. Aqui no nosso main, agora que a gente segmentou o nosso componente, eu vou criar um arquivo aqui que vai guardar as nossas rotas. Então, para criar nossas rotas, para criar aqui bem rapidinho, na própria documentação do React Router DOM, tem esse site, acho que aqui neles, aqui, né? O React Training. Então você acessa aí o React Training, vai aqui na parte de web, deixa eu fechar aqui, né? E já tem aqui a web, então, no básico. A gente vai seguir esse template aqui, pegar, jogar aqui, e só vamos fazer umas alterações, né? Já vou exportar ele direto, não preciso dar um nome para ele.
E aqui, né, só vamos fazer só vamos alterar aqui para users. Né, esse aqui vai ser só o nosso menuzinho, né, só a nossa parte aqui de cima. E aqui de fato vai ser onde é renderizado o nosso componente. Esse HR também pode tirar, que é só estilização. Por enquanto esse home aqui eu vou comentar. Esse aqui a gente não precisa, né? E esse about o path dele vai ser, né, o users. E o componente que ele vai renderizar vai ser o user. Vou importar aqui o nosso user. Vai voltar uma pasta, containers, user container. Então, o que ele está fazendo aqui? A gente encapsulou tudo dentro dessa tag router, que na verdade é esse browser router, né? A gente só renomeia ele para router, que é só uma convenção. E dentro desse router a gente vai ter cada rota, vai ser um componentinho desse de route. Então a gente simplesmente passa o path, né? Qual vai ser o caminho e qual componente que ele vai renderizar quando ele bater nesse caminho aqui. Beleza? Aqui no app, então, voltando, aqui o app, nessa nossa aplicação, ele só vai ter a função de ter os imports de estilo e tudo mais, algum outro import que eu queira, de arquivo estático, né? E aqui vou importar o router, né, da própria pasta. Esse nome aqui vocês podem colocar qualquer nome, tá? Esse aqui é só o nome do nosso componente que vai estar exportando isso daqui. Por padrão eu coloco o router, mas aí vai como vocês preferirem. Então basicamente o app só vai ficar responsável por isso, por tratar os arquivos estáticos, né, os imports, e por devolver o nosso router, que é esse nosso carinha aqui. Vamos ver se deu certo. Ele já renderizou. Como no nosso barra não tem nada, ele só vai renderizar os outros componentes. Como aqui embaixo, né, para baixo aqui do nosso navbar não tem nada, ele não vai renderizar nada. Se eu acessar aqui o users, ele já acessou o nosso componente users. Deixa eu só ver por que ele não funcionou a listagem. Ah, sim. Aqui no container preciso importar o Axios. Esqueci do import. Salvando, pronto, já renderizou. Beleza? Então, assim, como eu falei, ó, toda vez que eu sair do componente e voltar, ele vai montar, né, vai fazer todo o processo de life cycle do React. Então ele vai saindo dele, ele desmonta, entrando ele monta e tudo mais. Vamos criar mais um container aqui rapidinho, só para a gente ver o chaveamento aí das rotas. Né, o home container aí. Vou fazer ele bem simples, sem muita frescura, já vou exportar ele direto, né? Não vou criar um nome para ele nem nada. Só vamos pôr aqui um H1 home. E aqui nas nossas rotas a gente vai importando todos os nossos containers. Então aqui no user, né? Só dando um Ctrl D para ele achar os user, eu já consigo renomear tudo de uma vez. Vou descomentar esse cara. Aqui no barra ele tem esse segredinho aqui que é o exact. Como ele vai fazendo, ele vai lendo a rota, né, da esquerda para a direita, ele vai fazendo uma espécie, né, de like. Todas as nossas rotas vai ser barra alguma coisa. Então se eu tirar esse exact aqui, ele vai se perder. Se eu acessar o home, ó, tá vendo? Ele se perdeu, ele renderizou o home junto com o users. Por quê? Porque todas as nossas rotas tem barra alguma coisa, então ele vai renderizar esses dois componentes de uma vez. No barra, quando é só o barra sozinho, né, a raiz da nossa aplicação, eu preciso colocar como exact. Quer dizer o quê? Que se ele acessar exatamente o barra, aí ele vai renderizar o nosso home, né? Senão ele vai renderizar users e assim vai, todas as outras rotas que eu for criando. Agora sim, ó, o home já sumiu. Se eu bater aqui no home, acesso o home, users e assim vai. Então lembrando, sair de uma rota ele vai desmontar, acessou a outra rota ele vai montar. Então se eu quiser, né, colocar uma chamada numa API, alguma coisa assim, ou se quando ele sair do componente, se eu quiser, né, colocar aqui um componente will unmount, para, não sei, limpar ou fazer alguma tratativa,
multi-user. Se eu quiser fazer alguma tratativa na hora que o componente desmontar, também eu posso. Ele montou, se eu troquei de página, ele desmontou. Né? Entrei, montou, chamou a listagem, saiu, desmontou. Então, todo o ciclo de vida aí dos nossos componentes vai funcionar através desse pacote de controle de rota. Só para a nossa aplicação ficar mais apresentável, eu vou pegar aqui um navbar do Bootstrap, como a gente fez a instalação do Bootstrap na nossa aplicação, né? Aqui no nosso o SES aqui, eu consigo utilizar ele normalmente. Então, em vez desse UL aqui, né, vou colocar um class para ele ficar mais amigável. Ou melhor, não, um navbar. E tudo que é class, eu vou dar um Ctrl D em tudo, para ele selecionar tudo, né? Como no React não é class name. Então, substituir tudo. E aqui, em vez de A, vou salvar para... Vamos mudar aqui, né, para barra. Aqui para barra users. E aqui esses dois A pode apagar, vamos apagar aí. Pronto, ele já pegou o navbar do Bootstrap. Só que como eu deixei o A nos links, toda vez que eu bater em alguma rota, ó, ele tá vendo, ele vai recarregar a página. Diferente do link, que o link ele não faz esse, ó, tá vendo? Ele dá um reload na página. Então o que eu preciso fazer? Substituir esses A pelo nosso link aqui, que veio do React Router DOM. Então, tiro os A, coloco o link, né? Ele já renomeou sozinho aqui. E os href aqui eu preciso mudar para to, que é uma propriedade aqui, um atributo dele, do link, para ele saber que quando ele clicar no link, para qual rota ele vai. Então não é o href, é o to. Agora sim, ó, chaveando normal, sem fazer o refresh, né, sem fazer o reload da aplicação. Tudo, né, fazendo como uma single page application deve ser. Bom, então é isso aí, pessoal. Essa aula foi isso aí. Só mostrando para vocês mesmo como é feito a paginação, né, o chaveamento aí dos componentes. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.